Ele é autor de um livro conhecido sobre hipnoterapia cognitiva e está em Bauru para dividir experiências com profissionais da área. Está conosco no estúdio da TV Câmara o psicólogo especialista em hipnoterapia cognitiva, Benomi Silberfarb. Vou identificar a origem aqui por uma questão genealógica do senhor. Meu nome é de origem judaica, né? Meu pai era polonês, sobrevivente dos campos de concentração da Alemanha. Então, o nome não é muito comum, né? Benomi, na tradução, chama-se filho da terra. Os judeus usam muito nomes, quase que sinônimos bíblicos, né? Mas essa é a origem. O que a gente diferencia para o leigo, a gente está conversando sempre com o leigo lá de lá, a hipnoterapia cognitiva do método clássico de hipnose? A diferença da hipnoterapia cognitiva para a outra é, eu sou um psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental e eu tenho como coadjuvância ou parceria terapêutica a hipnose junto. Então, nós temos uma potencialização no uso das duas técnicas, né? A hipnose trabalhando muito mais com a emoção e a terapia usando de técnicas em que a terapia cognitiva tem com evidências, comprovações científicas em grandes populações, e essa parceria faz com que a gente possa trazer qualidade de, por exemplo, de reestruturação cognitiva para os pacientes. A gente conversava que a terapia cognitiva de uma corrente da psicologia usa a abordagem do chamado inconsciente com o paciente consciente. Ok. Como a gente classifica isso? Ok. Na minha abordagem de trabalho, nós não trabalhamos com o inconsciente, né? Hoje a terapia cognitiva está trazendo algumas expressões novas como inconsciente cognitivo, né? Nós trabalhamos na hipnose, por exemplo, junto com isso, com um grande depositário de memórias e de esquemas mentais que são ativados o tempo inteiro. Eu estou ativando agora um esquema de psicólogo. Se eu tivesse um filho pequeno, por exemplo, tocasse meu telefone celular escrito casa, eu já passaria a ativar o esquema de pai, não mais de psicólogo. Então nós estamos ativando esquemas mentais. E esse depositário grande, que a psicanálise chama de inconsciente, é um conjunto de crenças que são desenvolvidas durante a nossa infância, a nossa adolescência, as experiências traumáticas, as experiências de trabalho, e a gente vai passar a vida inteira usando de comportamentos que venham comprovar justamente essas crenças, ok? A hipnose entra onde? Entra em poder colocar o paciente num estado tão prazeroso que possa acessar esse conteúdo traumático se mantendo relaxado. É uma ferramenta auxiliar para a questão da terapia cognitiva? Coadjuvante. É uma ferramenta integrativa à psicoterapia cognitivo-comportamental, como outras, como existe mindfulness, como existe a terapia comportamental dialética, como existe a terapia processual do professor Ismar Oliveira. São várias outras técnicas que se agregam e a terapia cognitiva está se abrindo muito hoje, para que, na verdade, o que tem ganho com isso seja o paciente. Nem todos os registros ou traumas, seja qualquer outro sinônimo que possa ser dado do ponto de vista leigo, podem ser acessados ou permitidos pelo paciente na abordagem direta do inconsciente natural? Nem todos, porque pela emoção que causa quando você tenta acessar conteúdos emocionalmente muito comprometidos, como abuso, por exemplo, ok? É muito difícil você falar, porque nosso cérebro não esquece de coisa alguma. Eu tenho uma frase espetacular do professor Ivan Esquerdo, que hoje ele é diretor do Instituto de Memória da PUC de Porto Alegre, que dizia: nós estamos sempre lembrando daquilo que nós precisamos esquecer. Então a gente acaba não esquecendo nada, né? Mas a forma de esquecer é a forma de não acessar em função da emoção. Então, o que acontece? A hipnose, por colocar o paciente em relaxamento absoluto, faz com que todos aqueles sinais autonômicos, né, de sobrevivência, né, de fugir de algo que é ameaçador, fiquem controlados. Se isso está controlado, você pode acessar algo traumático sem medo. Então, a hipnose promove o quê? Modulação das respostas de medo. Coisa que, em psicoterapia, muitas vezes você não vai falar, porque você sabe que vai passar mal. Se você tem uma ferramenta que diga para você, olha, você vai poder falar mal e vai continuar relaxado, que é uma coisa que parece incongruente, o paciente se permite. Algumas correntes de questão, inclusive da alopatia médica, fala que algumas pessoas tomam determinado remédio e eles têm o chamado efeito placebo. A gente pode usar essa expressão no que nós falamos? Pode. Eu te diria hoje que a hipnose é um grande placebo de luxo, provocada pela relação de confiança e permissividade do paciente em relação ao terapeuta, em que nós contextualizamos situações para o paciente dentro da hipnose, que ele aceita, mas que na realidade isto é virtual, até que ele coloque em prática. Mas o que torna o placebo eficaz é
o emissor do placebo. Se eu confio em você, você me dá uma medicação que é pílula de açúcar, né, e diz para mim que vai melhorar, por exemplo, o meu humor, com certeza, se eu acreditar nisso, processos bioquímicos, né, vão fazer com que ocorra mudança. Por exemplo, se eu colocar você em transe hipnótico e você é um deprimido, e eu colocar uma compulsão para você começar a rir sem parar, isso é muito fácil na hipnose, o que você acha que vai acontecer no cérebro? O cérebro não quer saber se estava deprimido. Se você começar a rir, ele começa a produzir serotonina, dopamina, uma série de neurotransmissores ligados ao bom humor. E isso vai permanecer por algum tempo. Significa o quê? Que você acreditou, mesmo estando deprimido, que você pode estar melhor. E a hipnose usa para quê? Para potencializar. Se eu colocar isso em você e tirar você do transe hipnótico depois de 5 minutos e voltar para a terapia, o seu humor é outro. Vai dizer, mas quanto tempo vai durar? Não interessa, naquele momento você está melhor. E se eu der outras alternativas dentro da psicoterapia para você melhorar, como tarefas de casa que a terapia cognitiva faz, você está potencializando, ok? O cara que entrou mal-humorado saiu com um humor melhor, sem tomar medicação, sem nada. Entre as milhares de questões que certamente o senhor já ouviu sobre a questão leiga da hipnose no dia a dia, tem da questão do processo de indução, o que o terapeuta vai induzir, já que é um processo de relação de confiança. Exatamente. E a forma de aplicação nisso. Você tem que vivenciar esses traumas lá no momento em quando eles aconteceram. Com certeza. Então, o grande mérito da hipnose é a vivificação dos cenários imaginados. Uma coisa eu pedi para você fechar os olhos e imaginar alguma coisa. Outra coisa é colocar você em transe hipnótico e colocar você dentro do cenário. Se eu disser que está frio, você vai sentir frio. Se eu disser que está calor, você vai sentir calor. Se eu perguntar para você quem está com você nesse cenário, lá com 3, 4 anos de idade, você vai me dizer que está com a roupa de tal cor, é dia, é noite, está do meu lado. Você pode tocar uma pessoa, você vai dizer, mas isso não é, isso é espiritual, negativo. Se você tem o registro de uma pessoa que faleceu e você foi muito próximo dela e já tocou, você tem o registro de ter tocado. Então você pode mentalmente tocar. Né? Muitas vezes a gente intervém em pacientes que estão fazendo luto, né? E que tem muita saudade de um ente querido, por exemplo. E como é que a gente pode ajudá-lo? Tranquilo, coloca em transe hipnótico e faz a pessoa dar um grande abraço nessa pessoa. Se ela já deu esse abraço alguma vez, ela sabe como é o braço, como sentiu o abraço, o cheiro da pele, tudo isso está registrado. Acessa sentidos em grau todos completamente diferente. Altíssima acuidade mental, completamente diferente de um grau de estar sentado na minha frente fazendo psicoterapia. Você está consciente na hipnose, mas a consciência da hipnose é muito maior do que a consciência normal. A acuidade mental nos sentidos aumenta muito, você ouve mais, você sente mais. Você pode ouvir um sussurro a distância em estado hipnótico. Todos podemos hipnotizar? Todos podemos hipnotizar. Todos podemos ser hipnotizados? Em tese, sim, mas existem algumas contraindicações imediatas de que nos impedem de fazer o que faria para todos. Hoje a APA, que é American Psychological Association, tem publicações mostrando que 98% das pessoas são hipnotizáveis e 2% não são. Quem são 2%? 1% quem não quiser. Se você não quiser ser hipnotizado, não vai ser, eu não tenho poder. E outro por cento são pacientes da área esquizo toda, esquizofrenia, esquizotípico, esquizoide, esquizoafetivo, pacientes com TDAH muito agudo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou predominantemente desatento, não presta atenção em mim, na minha voz, são muito agitados, são contraindicados. Paciente com epilepsia, corre-se um risco de algum paciente ter uma pequena alteração, como o sono é uma alteração cerebral. Na hipnose também ocorre pequenas alterações de desencadear, por exemplo, um ataque de epilepsia. Então, não se recorre muito a esse tipo de pessoas. Que mais não? Pacientes mais contraindicados, pacientes controladores e obsessivos. Esses são os pacientes mais complicados porque têm medo de perder o controle. Principalmente pacientes com transtorno de personalidade obsessiva compulsiva. Não o paciente com toque. Esse também é complicado, mas se hipnotiza. Mas pacientes obsessivos controladores que dizem assim, para onde esse cara está me levando? Eu não vou. Nos processos de cognição de uma terapia, eu tive experiência de fazer com o paciente durante um pequeno período, fui fazer as minhas próprias relações e avaliações do chamado pensamento automático negativo, chamando de PAN. Autoderrotista. Boa parte deles você consegue classificar, inclusive fazer tabelas da forma de ver aquele... Você leva um registro de pensamentos para casa e vai preencher aquela tabela, né? Você faz a tabelinha de forma positiva ou negativa, como você vê. Isso produz um cenário para diferenciar o que eu levo para a hipnoterapia e o que eu não levo? Eu transformo tudo isso em imagem na hipnoterapia. Se você perguntar para mim o que é a hipnose hoje no que eu faço, é pegar a psicoterapia e transformar em imagem, porque a imagem tem uma resolução emocional muito maior do que simplesmente
dar evidências, fazer você entender o que é um pensamento automático como a cognição mais superficial do ser humano, e seu pensamento está representando uma crença. Essa crença está sendo ativando esquemas mentais o tempo inteiro. Se você consegue identificar um pensamento automático, trabalhar com hipnose é mais fácil. Por exemplo, se deve ter sido perguntado na terapia pelo seu terapeuta assim, o que você estava pensando naquela hora? Aí você responde para ele, cara, não me lembro o que eu estava pensando. Você tem que levar aí eu pergunto para você, o que você estava imaginando naquela hora? E você vai vir na hora. Se você consegue imaginar, eu consigo tirar o pensamento automático da imaginação. Então é muito mais fácil imaginar. A única coisa que as pessoas não podem nos tirar é a imaginação. Pode nos tolir de qualquer coisa, ficar mudo, surdo, não caminhar, mas deixar de imaginar, absolutamente. E a hipnose, a matéria-prima é a imaginação. A gente acessa uma área do cérebro que faz esses registros, esses traumas que a gente chama de memória no dia a dia, conscientes ou não? Sim, sim, sim. Quanto maior a confiança que você tem em mim, maior a facilidade que eu tenho através de um processo chamado hipermnésia, acessar conteúdos que você não permitia nem você lembrar. Quanto mais eu acessar, ok? Então significa tipo assim, ó, uma metáfora. Calma, não vai doer nada. Ok? Eu vou aplicar uma injeção em você, depois não vai doer nada, vai durar um segundo. É a mesma coisa. Só que a hipnose faz com que o paciente permaneça relaxado e ele controle isso. Porque vai ter momentos no acesso que ele vai dizer para mim, eu estou ansioso. E de 0 a 10, quando você está 9, ok, vamos fazer aquele, sai dali, volta para o corpo outra vez, comportamentalmente faz ele baixar os sintomas da ansiedade, fazendo uma série de recursos, aí eu pergunto para ele, como é que está agora? Ah, está 2, 3, vamos voltar? Vamos, ok, vai. Então você entra e sai. Você pode só andar quando estiver bem. Se estiver mal, volta para o corpo novamente, relaxa e tem capacidade de voltar de novo e falar sobre ele. Guardadas as questões específicas da forma, registros, personalidade, formação de cada um, existe uma média de um processo terapêutico, de tempo de duração de um processo terapêutico desse? Ok, por exemplo, nós temos alguns trabalhos que nós estamos publicando, fora do Brasil eu publiquei, como medo de andar de avião, por exemplo, tá? A terapia cognitiva hoje tem um processo entre 24 e 30 sessões. Juntando terapia cognitiva com hipnose, hoje nós estamos conseguindo 10 sessões, é menos da metade. Já estamos usando tecnologia, estamos usando softwares para usar dentro do consultório, som, imagem, para o paciente dessensibilizar para o medo, ou seja, nós vamos modular o medo. Ele nunca vai deixar de ter medo de viajar. Afinal, nós temos risco 24 horas por dia em tudo que a gente faz. Mas ele vai ter um medo controlado que ele possa viajar. Você vai fazer uma contra-razão? Exatamente. Então, assim, ó, não há cura. Você tem controle. Se eu tinha medo de viajar de avião, hoje eu tenho muito menos medo de viajar de avião e eu controlo os meus sintomas que fazem eu fugir. Né? São aquelas relações da ansiedade lá que se tem luta e fuga. Ou nós enfrentamos ou nós fugimos. Isso é pré-histórico. Isso é há 250 mil anos atrás, o Homo sapiens, né? Ele quando enfrentar ameaças muito grandes, a ansiedade nasceu ali. Eu enfrento ou eu fujo. Como eram muito grandes animais, ele fugia. E o cérebro está dando comandos para ele, por exemplo, o hipotálamo, que faz essa avaliação toda do nível de perigo, que para o ansioso é catastrófico, manda mensagens para as glândulas suprarrenais produzir o quê? Adrenalina. Para quê? Para aumentar o fluxo de sangue para suas pernas, músculos grandes para você fugir. Se tem esse processo de indução, eu estou chamando de contra-razão aqui, de oferecer uma sugestão diferente daquela que está sendo tratada, um transtorno específico, como é que o senhor vê essas críticas em relação ao papel do terapeuta? Lógico que tem o papel ético. Por questão de sugestão, da sugestão em si. Ok. Esse paciente que está comigo fazendo hipnose, ele está vindo de psicoterapia. Então não é o paciente, se bater na minha porta da minha clínica e dizer assim, eu vim fazer hipnose, eu posso voltar aqui, eu não faço. Eu faço o tratamento psicológico e se houver indicação da hipnose, ela entra. Então, portanto, a psicologia ou a psicoterapia precede sempre qualquer processo de auxílio da hipnose, ok? Qualquer sugestão dada a um paciente, ele tem que ter embasamento na psicoterapia. Então, a sugestão que eu vou dar é uma sugestão já combinada com esse paciente e que ele precisa, por exemplo, para aumentar a autoestima. Eu dei exemplo para você, é um paciente que tem medo de apresentação de trabalhos, ok? Ele está trabalhando comigo o quê? O medo que ele tem da avaliação que as pessoas fazem dele. Isso é um conceito de fobia social. Quando ele vem para a hipnose, ele sabe que ele tem que trabalhar primeiro o medo. O medo é aquilo, entre as pessoas que estão me olhando, está vindo aquela coisa. O que é aquela coisa? Hipotálamo, adrenalina, músculos, e eu tenho que fugir, porque esse público é um dinossauro. Essa é a metáfora do ansioso.
O ensino, quando ele começa a fazer hipnose comigo, primeiro ensina a controlar sintomas da ansiedade, que são esses sintomas de fuga. Quando ele controla isso, ele já tem menos medo de fugir, porque o corpo já não está dizendo para ele que aquilo é uma ameaça muito grande. Muito bem. Quando eu coloco ele em transe e vou dar uma sugestão, eu vou dizer para ele, quanto mais as pessoas olham para você, quanto mais você é observado, e quanto mais você é foco de atenção, muito mais calmo, muito mais tranquilo você vai ficar. Isso é uma maravilha, cada pessoa não vai querer ouvir isso. E se você aceitar, o que vai acontecer? Você vai se expor, aquela sugestão está rodando um software compulsivo, assim como existem compulsões negativas, eu implanto uma compulsão positiva, quer dizer para você, ó, o tempo todo ali no ouvido, ó, eles estão olhando para você está muito bem, eles estão olhando para você está muito bem. O que acontece? Os sinais daqueles de fuga estão paradinhos, porque você sabe que aquilo não está sendo ameaça. E quanto mais você repete esse processo, mais o objetivo nosso é que entre no fenômeno de habituação. Quer dizer que se a sugestão for uma ameaça, o próprio paciente vai rejeitar? Total. Se uma mulher estiver na minha frente no consultório e eu disser para ela, tira toda a sua roupa. É impossível isso, porque a moral e a ética são preservados total. E a sobrevivência também. Se estiver pegando fogo no consultório, meu paciente abre o olho no trânsito, sai correndo. Mas, se essa mulher, eu disser para ela, tire a roupa e ela for uma stripper, grandes chances de ela tirar roupa. Por quê? O contexto dela permite que ela tire a roupa. Então, assim, ó, de novo, se não houver contextualização, não há condição de dar uma sugestão para ninguém. Não é um processo de estalo de dedo? Não há poder. O problema é que a mídia mostra shows e técnicas de auditório e tal, que são espaço deles, né? Que atrapalha às vezes um pouquinho o trabalho da gente, que fazem o contrário. Subjugam pessoas que são suscetíveis, que se permitem, né? Agatinhar, tocar música, latir, sei lá o que for, ok? Que é uma coisa completamente diferente, né? Que não é contextualizada, é temporária. Nenhuma daquelas sugestões dura o Mas tempo ele usa inteiro. um pouco da técnica. Ok. O caso da gente é diferente, porque nós tem um fundo terapêutico e usa uma psicoterapia como base. Então, elas se juntam. Eu não vou fazer nada em hipnose que eu não tenha tratado com ele em terapia. Eu não faço nada em hipnose que ele não saiba, não pode haver segredos. Aquilo que vai ser tratado. Eu não vou dizer pro cara que eu não vou entrar no abuso, chego lá na hora e entro no abuso, porque a hipnose relaxa. Negativo. O paciente permitiu e sabe que eu vou lá. Só que ele tem confiança em mim e sabe que o que eu uso com ele vai preservar a questão emocional de ele ter que sair correndo da situação e ir embora. Ok? Essa é a diferença. E um outro dado sobre as correntes ou textos acadêmicos, inclusive, que colocam a questão da hipnose como não permanente, um tratamento ou intervenção. Ok, com completa razão. O tratamento da hipnose, para ser efetivo, tem que haver a implantação no paciente, tem que vir de mim isso, a auto-hipnose. Você tem que colocar isso dentro do seu dia a dia. Assim como eu peço para você fazer respiração diafragmática, quando você acorda, meio-dia, à noite, para você relaxar, e a respiração diafragmática coloca 8 vezes mais oxigênio para dentro de nós do que uma respiração pelo peito. Você faz com a hipnose a mesma coisa. Você vai ter horários que você vai fazer auto-hipnose, vai visualizar o cenário. Por exemplo, alguém que tem medo de apresentar trabalho, ok? Ele, para apresentar o trabalho em casa, ele vai fazer auto-hipnose, vai determinar o tempo para ele em termos de ciclo biológico, por exemplo. O nosso cérebro não tem relógio, mas o batimento cardíaco tem um ciclo. Então você pode imaginar entrando em transe por 300 batimentos, vai dar 5 minutos, e nesse espaço você visualiza apresentando, as mãos não suando, você não gaguejando. É possível, num outro estágio, esses processos servirem, por exemplo, para quem quer ficar tranquilo em casa para estudar, concentração, uma série de outras ferramentas para o dia a dia? Total. Qual é o grande problema da concentração? O problema de prova, que o pessoal tem um branco na prova, por exemplo, são super ansiosos. O que acontece quando você está muito ansioso e não consegue estudar? Estruturas de atenção e memória no cérebro são as primeiras a serem comprometidas. E a depressão é assim. Os deprimidos têm uma memória ruim, não conseguem focar em nada. Por quê? Porque nesse processo, toda essa área é comprometida. O que a hipnose faz? Se você relaxa, o que acontece? Todo esse processo comprometido... Eu turno. É o contrário, você conscientemente está lerdo. Então é impossível que você não tenha foco. Então eu trabalho com preparação de concursos, pessoas, por exemplo, advogados que vão para fazer magistratura e tal, e que estudam, são muito inteligentes, mas são muito ansiosos. O que acontece na hora da prova? Quanto mais você tenta lembrar, mais você esquece. O rendimento despenca. Então, você ensina as pessoas a irem para uma festa e não para um inferno. Então, literalmente, você faz o paciente aprender que ele está indo para algo prazeroso, porque ele tem total controle. O que vai acontecer na hora? Você evoca a memória, você faz respiração diafragmática na hora, você olha a prova, porque eu digo para ele, quanto cada questão que você preenche, você fica mais tranquilo. Cada página que você vira da sua prova, mais tranquilo. Então, é uma contra
sugestão que ele deveria estar apavorado e ele vai ficar tranquilo. Agora, a primeira, essa aqui eu não sei, a segunda eu também não sei. Aí ele não consegue fazer. Bom, mas é quem não estudou. Então, os que não estudaram eu não consigo ajudar nenhum. Não tem jeito. Não tem jeito. O senhor fez, só para aproveitar a experiência aqui, uma série de trabalhos terapêuticos com atletas. Sim. Para que você pode usar a hipnose nesse caso? Aqui, a hipnoterapia. Ok. A hipnoterapia cognitiva hoje no esporte tem um resultado espetacular. Por exemplo, se você coloca... Eu poderia fazer aqui na frente agora. Se eu colocar você de frente para mim agora, pedir que você abra os seus braços e gire seu corpo para um lado ou para o outro, né? O máximo que você puder, você vai lá e gira e eu marco na parede. Aí eu peço para você voltar para o lugar, fecha os olhos para você. Agora você vai 1,5 metro mais para lá. Você vai pensar, pô, meu tórax vai quebrar. Negativo, você vai 1,5 metro mais lá. Por quê? Porque você fez uma visualização. O ser humano faz sempre um pouquinho menos do que poderia. No esporte é igual. Eu posso fazer um atleta do vôlei pular mais 5 centímetros, um nadador ganhar mais alguns milésimos de segundo, eu posso fazer um corredor de 100 metros rasos, puxar um pouquinho mais. Tudo isso é possível. Aí o senhor comentou sobre uma questão muito interessante para as pessoas no dia a dia. No estágio consciente, eu faço juízo de valor sobre as coisas? Ah, sim. Faço sentenças? Ok, você faz juízo de evitar coisas que não são, por exemplo, invasivas ou ameaçadoras para você, ok? Por isso é que nesse processo eu consigo... Aí na hipnose é diferente. Como você confia em mim e sabe que eu não vou dar nada ameaçador para você, você aceita a sugestão. Mesmo que seja ameaçadora, como me descrever um abuso, ok? Ou me contar algo muito ruim que você fez e que você está tranquilo para contar. Ou falar de um estresse pós-traumático, de um acidente, e eu colocar você dentro do acidente, você perdeu uma pessoa muito querida, por exemplo, e que aquilo está mobilizando emocionalmente, nós vamos fazer o quê? Nós não vamos fazer o paciente esquecer. Nós vamos baixar o valor emocional que aquilo tem e que nos mobiliza fisiologicamente. Porque a ansiedade, o que faz para mal, é o que a gente sente, não o que a gente pensa. Dá para dizer um redimensionamento de autocontrole? Ressignificação. Ressignificação. Você vai mudar o significado que aquilo tem para você. Na vida da gente, você sabe, uma pessoa inteligente, que as coisas não são como elas são. Já dizia Epícteto, elas são como elas são representadas para a gente. Então, eu não estou olhando para você, eu estou olhando para a representação mental que você tem para mim. Ela pode estar olhando outra coisa completamente diferente. Guardei a frase do Aaron Beck, que serve disso. Isso. E o que a hipnose... não é o fato, é a forma como eu aproprio o pensamento. O que a hipnose faz? Você faz um Photoshop mental. Você consegue dar um outro colorido para uma situação que parecia tão ruim. Porque você acredita naquilo que está vendo e eu estou sugerindo para você. Você confia em mim. Ok? Então, é como se você fosse o autor do seu próprio script e eu aqui sou um cenografista e que está dando para você situações que você pode escolher mentalmente de imagem e dizer, essa eu aceito, esta eu aceito. E aí você engloba, ok? Só para completar outro raciocínio que a gente fez, então, para ficar claro para as pessoas em casa, depois do processo terapêutico estabelecido, num determinado estágio, o paciente aprende a resolver aquilo sozinho. Isso vale para os dois processos, casos. Todos os meus pacientes vêm de tratamento de terapia cognitivo-comportamental, eles não vêm de hipnose. Depois, quando a indicação, eles entram. Naquele momento em que ele está tendo alta, ele aprende auto-hipnose, vai ser o seu próprio hipnoterapeuta. E na terapia cognitiva ele aprende a ser o seu próprio terapeuta, com técnicas de terapia cognitiva. Então, lá fora, ele continua juntando as duas coisas. Ele aprendeu sobre pensamentos automáticos, ele entendeu quais são as crenças que são ativadas, tudo isso ele sabe. E na hipnose, o que ele faz? Ele operacionaliza imageticamente aquilo que ele aprendeu. Então, são duas coisas que potencializam muito, muito, muito. Porque você trabalha muito com emoção na hipnose. E nós somos eminentemente pura emoção, ok? Isso que nos mobiliza, né? Claro. Pedro, muito obrigado. Eu fiz a menção à questão do livro. Onde as pessoas podem contatá-lo para a gente colocar no pé da página? Pode me contatar pelo meu e-mail, que é benomi.voy@terra.com.br, ou no site da minha clínica, que é www.cognice, com 2 Cs, a gente coloca na tela .com.br. Lá tem todo o material de trabalho da gente, vídeos, agenda de cursos. Muito obrigado por você emprestar um pouco das informações para nós aqui. Ok, eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Acompanhe a nossa programação. Hoje a gente discutiu hipnoterapia cognitiva aqui no estúdio da TV Câmara.